Adalberto, nós temos várias teorias cognitivas, né? Psicologia da aprendizagem, fala-se até, né, também um aspecto mais amplo, quando a gente estuda filosofia, tem muitos pensadores aí que contribuíram muito para esse processo de desenvolvimento da educação e do ser humano como um todo. Então, o enxadrista, é importante ele entender esses pensadores, essas correntes de pensamento e absorver aquilo ali, aqueles ensinamentos, para poder aplicar nos seus estudos. Então, relaciona para a gente aí, faz um resumão daquilo, tudo que você já estudou, teorias de aprendizagem, os pensadores, que a gente poderia trazer isso para o tabuleiro. Muito bacana, e eu tento fazer bastante essa relação comigo mesmo, Gerson, seja para o xadrez ou para outros aspectos que eu busco estudar, né? Existem pensadores clássicos, né, e que deram origem, né, a tudo que a gente comentou no outro bloco sobre metodologias ativas, né, a escola do construtivismo, né? E entre esses pensadores clássicos, né, nós temos Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel, Skinner, né? E em alguns pontos eles convergem, em alguns pontos eles discordam, né? Mas eu acho que cada um tem algum aspecto que a gente pode aproveitar e faz sentido, né? Por exemplo, Piaget é um dos grandes nomes da educação, né? O que muita gente não sabe é que Piaget, de formação, ele era um biólogo, depois ele veio para a área da educação, do aprendizado. Ele trabalhou muito com o aprendizado de crianças, estudando em que momento que elas estavam mais aptas para diferentes habilidades cognitivas, né? Mas o Piaget ele traz um aspecto que eu acho chave para o aprendizado, e eu acho que no xadrez tem um toque muito específico nisso aí, que ele tirou da teoria hoje se chama psicogenética, né? Que como biólogo, né, ele estudava que muitos dos seres vivos se desenvolviam a partir do momento em que enfrentavam aí alguns desafios, né? Que o que se fazia naturalmente não dava conta de resolver uma determinada situação, e daí esses seres, né, devido ao próprio instinto aí de sobrevivência, né, eles achavam outras alternativas, né, e acabavam por evoluir, né? Na prática era isso que acontecia, né? A dificuldade gerava uma certa evolução, né? E isso traz um conceito para a educação, né, que é o conceito do desafio, né? O conceito de você colocar uma situação prática para o estudante, né, em que o repertório dele não dá conta de resolver aquilo lá. E daí ele precisa agregar novos conhecimentos para conseguir resolver aquilo. É lógico que tem que ser pensado dentro de uma possibilidade onde é um degrau possível de ser dado o passo, né? Não adianta também ser um desafio que você fala está tão distante da pessoa que daí não vai chegar lá, né? Mas essa é uma situação que ajuda a conectar todo o conhecimento já de posse do aprendiz, né? E falar, puxa, mas não estou dando conta, não estou conseguindo resolver, né? E aí, com dicas, buscas de alternativas, né? Esse estudante dá o passo e entende o novo conhecimento como uma forma de resolver aquela situação. E um tabuleiro de xadrez, né? As possibilidades no xadrez para isso, eu diria que elas chegam quase ao infinito, né? De você pegar, seja posições teóricas de finais, seja posições de abertura, seja condições de tática, né? De se colocar, né? Ali o desafio, que seja
execuível de acordo com a força do jogador, né? E ele tentar, né? E aí, às vezes, até utilizar de recurso de falar o seguinte, tá bom, não está conseguindo resolver essa posição, mas vamos ver uma posição similar, mais simples, que dá a ideia do tema. E depois volta para essa, né? Então, eu já vi isso em alguns materiais, né? Onde é colocado uma posição e depois a dica não é algo escrito, é uma posição bem mais simples, mas que fica mais evidente o tema. E daí ele vai progredindo, né? Isso, eu diria o seguinte, isso vem de Piaget, né? E talvez a melhor definição que eu faça para isso dentro do conceito de aprendizagem, né? É aquela provocação construtiva, né? Você provoca a pessoa, né? Ela se engaja com o tema, né? E para resolver aquilo lá, ela vai colocar mais coisas no repertório dela, né? Então, essa é uma grande contribuição de um importante pensador que foi o Piaget, né? Vygotsky, que é contemporâneo de Piaget, né? Mas Vygotsky é russo, né? Ele trabalhou muito a aprendizagem através da relação entre as pessoas, da interação, né? E para o ambiente do xadrez, eu diria o seguinte, né? Muitas vezes, né, é importante o protagonismo, né? Um pouco de cada um ser um pouco autodidata, né? Mas é importante não fechar todas essas portas. É importante conseguir situações não só de jogos entre amigos, mas também de treino, né? Às vezes um grupo maior é um pouco mais difícil, né? Mas se tiver um par, né? Inclusive uma das técnicas de estudo hoje na educação é o peer instruction, né? Que seria a instrução entre pares, né? É Vygotsky puro, né? Quer dizer, você tentar levar um tema que é interesse dos dois, né? Os dois vão ter visões um pouco diferentes. Um vai enxergar uma coisa, o outro vai enxergar outra, né? E na hora que você juntar essas duas coisas, tem uma grande chance do 1 mais 1 dar mais do que 2, né? Porque ela vai gerar uma coisa bem, bem positiva, né? Por isso que, né, no contexto das metodologias ativas, né, uma forte ferramenta é o trabalho em grupo, né? Orientado, com um objetivo claro, motivado, né? Onde essa interação entre os membros, né? Ela vai gerar um crescimento de todos. E você não vai. E é interessante o seguinte: você não vai ter um nivelamento, né? É impossível você conseguir colocar todas as pessoas com a mesma experiência, com o mesmo nível de conhecimento, né? Mas o que acontece? O cara que está um pouquinho mais avançado, ele ajuda a erguer aquele que não tem muito o conceito, né? E, adicionalmente, o seguinte, já está provado que quem ensina reforça o aprendizado e muitas vezes aprende ainda mais, né? É dito que uma das melhores formas de aprender é você aprender para ensinar alguém. A partir do momento que você ensina alguém, você está aprendendo. E o trabalho em grupo, ele permite tudo isso. Ele permite alguém que já está no nível maior subir ainda mais e o outro está no nível mais baixo ser puxado para cima. Então, uma contribuição importante do Vygotsky, né? E que cada um dentro da sua possibilidade, de clubes de xadrez, de trabalho com o instrutor, de jogar com os amigos, né? Pode ser, né? Não é comum, né? Então, talvez exige das pessoas uma, como é que fala? Uma certa iniciativa, né? Talvez se você falar assim, vamos fazer um grupo de estudo, não vai chegar ninguém. Mas talvez você tá ali um grupo para a pessoa, você pega uma posição lá que você viu num livro que é interessante, fala, turma, vem ver uma posição aqui, ó. Quero ver quem que vai resolver isso aí. Põe a posição lá. E daí vai começar aquilo naturalmente, né? Então, acho que é uma da alternativa interessante, né? O outro pensador, Ausubel, né? Ele é o grande nome da aprendizagem significativa, né? Isso a gente já acabou falando na sessão anterior, tal. Então não vou estender muito aqui, né? Mas para que todos saibam, né? Tem fundamento tem fundamento científico, tem fundamento de estudo, né? E o principal ponto que muitas vezes não se relaciona na aprendizagem significativa, relaciona-se só o que o nome mais sugere, né? Que é a coisa fazer sentido, né? É
a questão de aproveitar os conhecimentos anteriores, né? Você conectar o novo conhecimento no conhecimento já existente, né? Então é como se fosse colocar mais um tijolinho em cima de um muro ali que você tá construindo, né? Então, outro grande nome, outro grande pensador da aprendizagem, né? Skinner, né? Que foi um pensador que tem bastante críticas em relação a alguns dos métodos que ele usava, né? Mas o Skinner trouxe uma coisa que hoje até é usada muito nas organizações, né? Que é a questão do reforço positivo ou negativo em relação a uma atitude, a um resultado que você fez, né? Então, hoje, por que eu digo que é usado nas organizações? Porque é a base do feedback, né? Quando você desenvolve uma determinada atividade, a pessoa lá te dá, né, o retorno, né? Se aquilo foi bom ou aquilo foi ruim, né? Muitas vezes Skinner é confundido e fala assim, então isso aqui é recompensa ou punição? Não, não precisa ser isso, né? Pode ser recompensa também, né? E aí, nós falamos de algumas técnicas, né, de xadrez, como que a gente relacionaria a isso, né? Você falou assim, bom, qual que é a atitude positiva, né, o hábito que eu quero levar? Não, eu quero realmente ter aquele hábito de fazer, sei lá, 5 exercícios por dia, analisar uma partida clássica, né? E aí você fala assim, tá bom, e qual é a recompensa que eu vou dar? Fala assim, tá bom, eu tenho aquilo que é uma armadilha, que nós falamos de armadilha, que é jogar umas partidinhas na internet. Fala assim, tá bom, eu vou usar a armadilha então de outra forma, eu vou usar a armadilha como recompensa para mim. Toda vez que me der vontade de jogar uma partida na internet rapidinha, de 2, 3 partidas, eu vou estabelecer o seguinte, né? Eu só vou jogar depois que eu pegar, sei lá, uma partida que eu estou pensando em analisar ou alguma coisa mais concreta de aprendizagem, e na hora que eu concluir isso aí, eu vou ter a minha recompensa, que é a partidinha da internet. Aí você combina, né? Você transforma o que tem risco de ser uma armadilha, né? Naquele docinho que vai ser o que você vai ter depois que você fizer o que tem que ser feito, que é o correto para o aprendizado, né? A gente vê que esses pensadores eles trazem conceitos que valem para os temas da educação, né? Mas o xadrez, nós estamos falando o seguinte, né? O xadrez, para se desenvolver, é necessário a educação, é necessário o estudo, né? Não é só se divertindo, né? Então, né, tudo isso é aplicado, né? Outro pensador importante, o Vallon, né? O Vallon ele falava muito da questão dessa interação professor-aluno, relação de afeto, né? E que tem a ver o seguinte, né? De ser um momento prazeroso, né? Então, né, nós temos, né, não pode ser alguma coisa que você fala, puxa, é um peso para mim. Se tiver pesado, tá errado, né? Então, e aí, lógico, vai depender o seguinte, né? Nós falamos, né, uma boa possibilidade é ter um bom instrutor, né? E aí, você ter um que dá liga com você, né? Quer dizer, que você acaba se entendendo que funcione, né? Se eu puder recomendar um, eu recomendo o Gerson Pérez, né? Porque é impossível não, não se dá bem, né? Mas é importante, né? Nos grupos que nós falamos, que tem a possibilidade, né? De repente você vai falar o seguinte, pô, tentei fazer um, aquela atividade lá, levei uma posição lá, tinha um puta cara mala, me encheu o saco, falou que não quis. Tá bom, então esse daí não teve afetividade, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer o que você acredita que é certo porque não deu certo com um? Não, você fala assim, tá bom, com esse não funciona, busca outro. Você vai achar alguém que vai pensar como você, vai ter o mesmo objetivo né? Eu diria o seguinte, né? Cria até um vínculo que no momento que um está mais desmotivado, o outro puxa, né? Se você cria um certo compromisso, né? Você vai pelo compromisso, né? Com o amigo e os dois crescem, né? Então, são contribuições que os pensadores dão de uma forma bem teórica, né? Mas que a gente pode correlacionar com atitudes práticas diretas, né?